em Esdras, capítulo 7. Esdras fica lá perto de Neemias, de Ester, Antigo Testamento. Esdras, capítulo 7, dos versículos 1 a 10. Pode colocar, se já estiver aí disponível, pode colocar, por favor. Show. Eu vou acompanhar com os irmãos. Não está na mesma versão, mas eu vou... O texto que eu trouxe, se puder colocar na NAA, senão eu vou ler daqui. Esdras, capítulo 7, versículos 1 a 10. Diz assim: Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do mês, no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos falar de Esdras e depois nós vamos falar de outra pessoa, aí vai ser do Novo Testamento, mas eu queria que a gente parasse e prestasse atenção em alguns pontos que eu vou salientar nesse capítulo, né, que a gente leu, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Nesse tempo, é o tempo da volta do povo, né, ele está voltando da Babilônia, né, do exílio, e Esdras está voltando junto com o povo, para uma finalidade, para a reconstrução do templo. E por isso Esdras como ele era da linhagem de Arão, ele logo, por isso, poderia ser sacerdote e escriba. Então, por isso ele tem essas duas incumbências, né, para ele estar à frente do povo. Porque ele era da linhagem de Arão, então ele podia ser sacerdote. Mas ele era também uma função muito importante. Ele era escriba. O escriba, ele é responsável pela preservação e transmissão da palavra de Deus, garantindo a precisão e a fidelidade dos escritos sagrados ao longo das gerações. Ou seja, o papel dos escribas era de crucial importância. No verso 6 diz que ele era um bom conhecedor da lei do Senhor. Só que aí eu fui pesquisar em outras versões, e aí diz que ele conhecia muito bem a lei do Senhor. Em outro, diz que ele era especialista da lei do Senhor, hábil, perito, possuía notável saber. Então não era qualquer pessoa. Era uma pessoa que sabia muito da palavra de Deus. Ele tinha essa missão, a função dele era não deixar morrer a palavra de Deus para o povo. Então ele tinha que saber disso. E ele sabia muito bem. Ele manejava bem a palavra. Então ele sabia quais eram os preceitos, o que podia, o que não podia. E ele, como estava à frente do povo, ele passava isso, ele transmitia isso para o povo.
E também diz nesse verso, no final do 6 e também no 9, que a mão do Senhor, o seu Deus, ou seja, já denotava a quem ele pertencia. Então, a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Então, tudo que ele pediu, tudo que ele precisou, por causa da mão do Senhor, ele foi atendido. O rei deu liberação para ele ir, para ele poder reconstruir o templo. A gente vê isso nos versos 9 e 10. Só que eu quero me deparar e ficar só no 10. Se puder colocar o 10, eu agradeço. No 10, isso. No 10 diz que porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei, ou seja, porque ele pôs no seu coração, ele estabeleceu para ele mesmo, ele decidiu firmemente, ele determinou com segurança o que ele ia fazer. E o que ele ia fazer era buscar a lei do Senhor, aprender a se dedicar, se esforçar para aprender. Então, quando eu comecei a ler o livro de Esdras e quando eu me deparei com essa parte de que ele tomou uma posição, de que ele escolheu, não foi algo nada imposto. Ele era um escriba, ele tinha que saber, ele tinha que ser um perito nessa lei, mas por que ele tinha que ser perito na lei? E o que ele tinha decidido ser por causa dessa habilidade, porque ele resolveu o propósito. Ele tinha um propósito, por que ele estava ali? Porque ele tinha decidido buscar o Senhor. Era um propósito de vida dele, era a missão dele, era aprender sobre a palavra de Deus. E ele fazia isso com afinco, né? Ele fazia isso com dedicação. Não era, vou ler, vou abrir aqui, vou fazer meu devocional. Pronto, era para ler 3 capítulos, li, fechou, e durante o dia não sabe nem o que ele leu mais. Não, ele buscava, ele decidiu, ele se estabeleceu. Ele determinou com segurança que ele ia fazer isso. E ele também decidiu que ele não somente ia aprender, mas que ele ia praticar. Ou seja, ele ia aprender, ele ia buscar, ele ia ler vários pergaminhos, tudo. Ele ia pesquisar sobre a palavra, ele ia examinar a palavra, mas ele ia praticar aquilo que ele estava estudando. Aquilo que tornou ele hábil, ele ia se dedicar para colocar em prática, para cumprir, para agir conforme a palavra orientava. Então, ele fez 2 das 3 coisas que eu destaquei aqui no verso 10. Ele pôs no coração o propósito, ele decidiu praticar e cumprir, e ele também fez outra coisa que a gente vai avançando. E aí, a pergunta para mim, para você, é quanto tempo você não se dispõe desse mesmo jeito? Com essa mesma firmeza, com essa mesma determinação que Esdras tinha determinado no seu coração? Porque a primeira coisa que ele fez foi decidir. No coração dele, ele buscou, ele colocou o propósito de que ele ia buscar, de que ele ia aprender e que ele ia praticar aquilo que ele estava aprendendo. E a pergunta é para mim, como a pergunta também é para vocês. Ou a pergunta é para vocês e a pergunta também é para mim. Você lembra do tempo que você gastava lendo as Escrituras antigamente? Você lembra do tempo que você gastava orando? Você lembra do tempo que isso era importante, que isso era mais importante do que qualquer coisa? Você lembra do tempo que você deixava de comer ou deixava de ver um programa na televisão para poder estar com Deus? Eu, quando conheci a Jesus, eu tinha 11 anos. Quando eu estava me preparando, eu comecei a me lembrar que eu, com 11 anos, uma pré-adolescente, eu chegava da escola, aí eu pegava para ler a Bíblia, eu sentava no sofá, ou às vezes nem sentava, ficava de qualquer jeito, mas pegava e ficava ali, horas lendo. Aí às vezes minha mãe pergunta: o que você está fazendo? Eu falei: estou lendo a Bíblia. E aquilo era apaixonante, aquilo era cada vez que eu aprendia mais, porque eu comecei a ler pelo Novo Testamento. Então, quando eu lia João, quando eu lia as coisas que estavam falando em Mateus, e depois passava para Romanos, e aí eu ia folheando, ia descobrindo mais coisas, e você perdia a hora. Eu não ficava preso a horário, mas eu gostava de ler, eu gostava de saber nomes, lugares, e aquilo me chamava a atenção. Então, eu gastava tempo lendo a Bíblia. Aquilo era muito, muito bom para mim. Martinho Lutero, teólogo e monge alemão,
e que iniciou a reforma protestante, ele disse, em uma das muitas frases dele, ele disse assim: hoje tenho tantas tarefas, tantas coisas para fazer, que se eu não gastar um bom tempo com Deus em oração, não conseguirei fazer nenhuma delas. Vou repetir. Hoje tenho tantas tarefas, tantas coisas a fazer, que se eu não gastar um bom tempo com Deus em oração, não conseguirei realizar nenhuma delas. Em vez de cortar a oração para ganhar tempo com os problemas, ele aumentava o tempo dele com Deus para dar conta da demanda que ele tinha. Ou seja, se ele tinha muita coisa para fazer no dia, ele tinha mais tempo ainda para ficar com Deus, para quando ele fosse resolver os problemas ou fazer tudo que ele precisava fazer, ele fazia só depois do tempo que ele tirava para estar com Deus. E aí se a gente volta a isso, né, de Martinho Lutero, tantos anos atrás, né, um líder religioso, um líder que transformou, né, que reformou o protestantismo, ele fazia isso, ele gastava horas. Aí eu fiquei pensando em 24 horas, o que a gente faz em 24 horas, né? Se ele tinha tempo, se ele tinha muita demanda, ele tinha mais tempo ainda. Tem uma outra frase de uma outra versão, falando que ele gastava 3 horas orando e buscando o Senhor. Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo a gente dorme? Quanto tempo a gente trabalha? Quanto tempo a gente gasta com qualquer outra coisa? Será que a gente gastaria 3 horas de oração? Ah, Kelly, mas ele não trabalhava, não tinha um trabalho de 8 horas, não era CLT. Eu sei, a gente pode dar várias justificativas aqui. Mas o que eu quero trazer para os irmãos e mostrar e chamar a atenção é que era importante para ele estar com Deus. Era importante para ele buscar primeiro a Deus do que realizar todas as outras coisas que ele tinha para fazer. E ainda assim, que ele não conseguisse resolver tudo que ele tinha de demanda, ele já tinha gasto com o Senhor as 3 horas. As 3 horas, elas não iam ser penalizadas. Eu vou gastar 2 e 1 hora quando eu terminar tudo, porque isso não... A gente já fez isso. A gente mesmo, né, faz esses testes. Não, eu vou chegar mais cedo, ou vou sair mais tarde, e quando eu chegar em casa eu vou fazer comida, eu vou comer, eu vou fazer qualquer coisa. Quando eu for dormir, eu tenho meu tempo a sós com Deus. Muitas vezes a gente dorme no meio, ou a gente não tem o tempo, ou a gente se justifica dizendo, estou com dor de cabeça, estou com dor naquilo, estou cansado, e aí não tem esse tempo. E o tempo não volta. O dia que você falou, que você combinou, por exemplo, domingo, uma segunda, a segunda não vai voltar mais. Quando vier a segunda, é outra segunda. Aquele tempo a gente já perdeu. Você já tinha ouvido falar dessa frase de Lutero? Ela faz algum sentido para você? Gastar mais tempo com Deus para resolver as outras questões que virão depois. Se nós olhássemos agora, mostra a figurinha, a imagem que eu pedi, por favor. Se nós olhássemos para um termômetro espiritual da nossa vida, ele estaria em qual parâmetro? Ele estaria no frio? Cansei, Deus não me responde. Ele estaria no morno? Hoje estou cansado, daqui a pouco eu faço meu devocional. Ou ele estaria no quente? Estou queimando por Jesus. Isso não é para responder para mim, é para vocês refletirem. Como está o termômetro espiritual de vocês? Mas Esdras sabia o que ele queria. E a Bíblia fala que ele se dispôs no coração a conhecer mais da lei do Senhor, a praticar aquilo que estava aprendendo e também a fazer algo com o que tinha aprendido, que é o terceiro ponto que eu destaquei. Ele ia ensinar a outras pessoas o que estava aprendendo ou o que já tinha aprendido durante a vida dele. Ou seja, ele propôs no coração de buscar mais ao Senhor, depois ele propôs de praticar aquilo que ele estava aprendendo e, por terceiro, ele se propôs a ensinar outras pessoas. A missão dele era não ficar somente com aquilo que ele tinha aprendido, não somente obedecer aquilo que ele estava aprendendo, mas também de ensinar outros a conhecerem Deus e a fazerem e a obedecerem também. Ele ia ensinar o povo de Israel a buscar o Senhor, a aprender e também a praticar. Nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos transmitir aos outros a mensagem que nós temos recebido aqui da igreja,
Os nossos pastores, nós somos muito privilegiados. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas nós somos extremamente privilegiados pelos 3 pastores que nós temos. Os nossos pastores amam a palavra de Deus. E eles pregam a palavra de Deus. Eles não pregam o achômetro deles, eles não pregam algo que somente de aconselhamento, só coach. Não, eles pregam a palavra. Eu lembro que um dia, há muito tempo atrás, eu fui fazer um gabinete com o pastor Paulo, e aí eu perguntei para ele, eu contei uma situação que eu estava vivendo, e aí eu perguntei a ele o que eu devia fazer, qual procedimento. E aí ele olhou para mim, ele falou, aí ele abriu a Bíblia. Ele falou, vamos ver o que a Bíblia diz. Em nenhum momento ele falou, eu acho que você devia fazer isso, ou você devia tomar tal ação. Não, ele foi para a palavra. Porque se a palavra não tem resposta para você, os pastores também não terão. Essa é a resposta que a gente precisa ter. A gente precisa ter a certeza de que com quem a gente for falar, vai se basear na resposta vindo da palavra de Deus. Esdras era conhecedor, era habilidoso, era especialista. A gente é especialista em alguma coisa? Na nossa vida. Eu sou especialista em determinada área. Eu estudei, eu estou me dedicando, eu estou aprendendo a fazer determinada coisa na minha profissão. Em quê? Em que você é habilidoso? Esdras era habilidoso na palavra. Ele não ia nem para a direita nem para a esquerda, ele se baseava na palavra. Ele buscava, ele gastava tempo com a palavra. E ele gastava tempo para ele praticar aquilo que ele estava aprendendo e também para ensinar o certo para as outras pessoas. Nós também precisamos fazer isso. Nós temos uma missão. A missão não é somente dos pastores. Aqui os pastores que vêm, os pastores que trazem a palavra, não é a missão deles, não é só deles de levar a palavra às outras pessoas. De pregar o evangelho não é missão só do pastor, é missão de todos nós. Todo crente em Jesus tem essa missão. Levar Jesus por onde for. Fazê-lo conhecido a todos. Não somente no Brasil, em qualquer outro lugar que o Senhor te levar. A sua missão, sua primeira missão é levar o evangelho a toda criatura. Amém? A missão é para todos. Mas aí você também pode me responder, Kelly, eu não sei falar como os pastores sabem. Eu não sei ensinar como eles ensinam. Eu não sou tão boa. Eu não lido muito bem com as palavras. Eu sou tímida. Eu sou limitado. Eu posso aumentar essa lista aqui, que eu também digo de mim mesma. Eu também não sou. Eu também não sei. Mas eu posso mudar essa situação. Eu posso me dedicar, assim como Esdras se dedicava a aprender, você, a gente pode se dedicar em buscar o Senhor, com os nossos recursos, buscar conhecer mais, buscar aprender mais sobre o Senhor, fazendo cursos, participando de palestras, de conferências, indo a congressos, conhecer mais do Senhor, buscar mais o Senhor, aprender com pessoas que conhecem mais do Senhor. Deus pode usar cada um de nós, mas Ele precisa de um coração disposto. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, eu sei fazer determinada coisa no meu trabalho, e eu tenho que passar essa missão, eu tenho que passar essa lição, essa tarefa para uma pessoa. E a pessoa ela não está disposta, ela não quer aprender, não é chato? É chato, você tem que passar para a pessoa e a pessoa não está nem aí para você. Não quer aprender ou faz pouco caso, desmerece, despreza o tempo que você está gastando ali. Da mesma forma, Deus quer usar você. Deus quer usar a cada um de nós. Mas Ele precisa saber se você está disposto a aprender. Se você está disposto a gastar horas. Se ele tem de você a mesma atenção que Ele dá para você. Se você está disposto a aprender mais. E não é aprender mais só para você ficar cheio. É aprender mais para passar para outros. Como eu disse, os nossos pastores, eles entendem muito de palavra. Eles sabem muito. Então, nós, como igreja, nós somos ovelhas saradas, nós somos ovelhas sadias, nós somos ovelhas que recebemos o bom alimento. Recebemos a Cristo, recebemos a mensagem vindo direto da palavra do Senhor.
Só que um termo que eu ouvi, não ouço mais, mas eu ouvia muito quando eu era mais nova, era que nós éramos ovelhas gordas. O que é a ovelha gorda? A ovelha ela vai comendo, vai comendo, vai comendo e ela fica bem cheiona. E nós somos ovelhas do pastor que é Cristo. E temos os pastores, né, que são representantes do Senhor aqui. E nós já recebemos bastante mensagem, bastante alimento. A gente está alimentado para a gente alimentar outros, não é só para a gente ficar recebendo. Ah, eu sei decorar um versículo, aprendi. Ah, eu sei fazer um devocional muito bem. Ah, eu sou um bom obreiro que maneja a palavra da verdade. E aí eu te pergunto, para quê? É só para você ficar sabendo? É só para você decorar o versículo? Com certeza não é só para isso que os pastores estão nos ensinando. A nossa missão, assim como Esdras, não ficou somente nele. Ele passou para frente. Ele passou para o povo de Israel. E nós temos a mesma missão: aprender para ensinar outros. Ah, mas eu sou limitado. Ah, eu não sei falar como você sabe falar. Eu também não sei falar. Eu estou aprendendo. Você pode ter certeza que eu erro muito ainda, mas eu estou aprendendo. E nós precisamos ter esse coração de aprendiz. Eu não sei, mas eu vou me dedicar para poder abençoar o outro, para poder fazer com que o outro saiba mais. É por isso que eu gosto, e vira e mexe, eu toco nessa tecla, a importância do discipulado. Discipulado 1 a 1, ou discipulado que o pastor Felipe faz, ou a EBD de manhã. Eu acho muito importante. Eu acho valiosíssimo. Principalmente o discipulado de 1 a 1, porque você ali não está mostrando alguma coisa para a pessoa, você está vivendo, você está vivenciando, você vai passar para a pessoa que você está discipulando algo que de repente ela não saiba. De repente ela não sabe nada e você está um pouco mais à frente, porque já passou, porque já teve experiências que te ensinaram, porque você já decorou um versículo que ela ainda não sabe. Então o discipulado ele é importante, a célula também é muito importante, porque você troca figurinha, você troca informação. Olha, naquele momento eu já fiz desse jeito, não vai por aí. Você troca informação, olha, não faz isso. Ou então, olha, quando eu fiz determinada coisa, deu certo. Essa troca de experiências é muito positiva. É muito importante para o seu crescimento. Eu não nasci sabendo, e sei que você também não nasceu sabendo. Sócrates falou: sei que nada sei. É uma frase muito importante. Não sei se todos sabem, mas eu comecei a fazer seminário. Então, por favor, preciso mais ainda da oração dos irmãos. Preciso mais. Os irmãos lá já oravam por mim. Ore agora duplicada, centuplicadamente, que eu preciso muito. Mas lá no seminário, e o Rodney está aqui para confirmar também, que eu acho que ele também acha desse jeito, você vai aprendendo mais de Deus e você fala assim, meu Deus, eu não sabia nada. Eu continuo não sabendo nada e estou aprendendo um monte de coisa. Meu Deus. E aí o que a gente fala para o professor é: o que sei é que nada sei, porque é tudo muito novo. E quanto mais você aprende a falar do Senhor, mais aquilo produz em você vontade de você transmitir. E não é só porque a gente está aprendendo no seminário, não. Se você aprende a falar do Senhor, se você se enche do Senhor, não tem como ficar só para você. É algo transformador. É algo que precisa ser passado para frente, para trás, para o lado. Você precisa passar para alguém. E é essa a missão. Esdras fez isso. Esdras escolheu, ele estava disposto a buscar, a praticar e a ensinar. Que a gente tenha isso também, que a gente tenha isso como alvo. O que eu vou fazer agora? Chegamos ao próximo semestre, né, de 2026. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Aprendi até aqui, e aí a Kelly trouxe aquela palavra. E o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer diferente? A escolha está nas suas mãos, ou nos seus ouvidos, ou na sua boca, ou no seu coração. Eu sou aqui só o canal. A decisão é você e Deus. Agora eu vou pedir para a gente ler 1 Timóteo 4, de 7 a 16. Ali vai relatar uma outra pessoa.
e uma outra situação. 1 Coríntios 4, dos versículos 7 a 16. Não, 1 Timóteo. Desculpa, 1 Timóteo. Ou 1 Coríntios. É muita coisa, viu? Eu tô falando que eu tô aprendendo. Calma aí. Desculpa, gente. 1 Coríntios. Eu que escrevi errado aqui. 1 Coríntios 4, 7 a 16. 1 Coríntios 4, de 7 a 16. Irmãos, eu vou pedir, eu que escrevi errado. É 1 Timóteo mesmo, desculpa. Viu? O escrito não é o digital, viu? Eu sou do escrito. É 1 Timóteo, sim, desculpa. 1 Timóteo 4, 7 a 16, ele vai dizer assim. Vou ler para adiantar para os irmãos. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. E esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo está recomendando a Timóteo o que ele deveria fazer enquanto ele não chegava de novo em Éfeso. Nos versos 12 e 13, tem as seguintes diretrizes, que ele deveria procurar ser exemplo. Exemplo no quê? Na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, vem Paulo e fala para Timóteo que ele deveria seguir a palavra, esperar que ele chegasse, né, para que eles se revissem tudo, mas que ele deveria seguir as diretrizes. Porque Paulo não estava lá, mas ele estava dando uma diretriz, ele estava dando uma recomendação. O que ele devia ser? Procurar ser exemplo. Ah, mas isso foi Paulo falando para Timóteo. Tá, mas se a palavra de Deus é para mim e para você, então ele está falando para nós. Então, nós devemos procurar ser exemplos. Aonde? No nosso tratar, no nosso comportamento, na palavra que nós damos, no amor, na fé, na pureza. Ou seja, a gente deve procurar ser exemplo, ser modelo. Nós não somos perfeitos, mas a gente deve procurar ser exemplo para aqueles que estão crescendo na fé, para aqueles que são da mesma igreja, estão passando por alguma dificuldade, e você já passou pela mesma dificuldade, pode ensinar, pode caminhar uma milha, pode ali ajudar ao conserto, ao acerto. Então, quando Paulo recomenda a Timóteo, ele recomenda também a IBPV, ele recomenda a Kelly e a todos os irmãos que estão aqui. Procurem, né? Tentem ser exemplo, procurem ser modelo, façam de acordo com a diretriz, com a palavra. Põem em prática, dediquem-se. E aí ele fala 3 coisas. Eles se dediquem à leitura, ou seja, não achem que a leitura da palavra é algo que você só lê no dia de domingo, ou lê só naqueles cortes que a gente tem o costume de ler nas redes sociais. Ah, você leu um corte, o corte falou muito ao seu coração, pronto, você já leu o texto durante o dia. Ai, fui muito abençoada. Se você foi abençoada, Deus usou para te abençoar, bem. Mas e o seu tempo a sós com Deus?
E o seu tempo de você ler a palavra, de você ser ministrado. Toda vez que você abre a Bíblia, eu não sei se você tem um costume, mas é importante, antes de você ler a palavra, de você pedir para o Senhor revelar a palavra a você. De que aquilo que você lê, não lê só letra, mas que aquilo faça sentido para você. Que aquilo movimente o seu coração, que aquilo toque, que aquilo transforme você, que aquilo faça como se fosse um fogo ardendo dentro de você. A palavra, que a palavra seja isso, seja transformadora, seja de uma forma que fale com você e que você tome um posicionamento. E não apenas, seja amor, no amor fraternal, tá, e aí você leu, pronto, fechou a Bíblia, pronto, esqueceu o que leu. Então, procure ser exemplo em todo o seu procedimento, no seu comportamento. Procure ser exemplo no amor. Como que você ama? Quando você ama, você trata bem. Quando você ama, você também corrige, mas corrige com amor. Qual é o seu trato? Como que é o seu trato com o seu familiar? Como que é o seu trato com as pessoas aqui da igreja? Como é o seu trato com a sua vizinhança? As pessoas conhecem você pelo quê? Pelo que você fala? Porque às vezes você pode falar e não viver. O que é diferente que Esdras tinha decidido. Esdras tinha decidido a buscar e a praticar. A viver de acordo com aquilo que ele estava passando. Porque senão seria apenas uma... Vocês já viram... Agora me lembrei desse exemplo. Vocês já viram, vocês já entraram numa sala de um médico, e aí você entra na sala do médico e você está sentindo um cheiro. É característico de alguém que fuma. E aí lá tem, né, tem todos os... Na sala, pelo menos em algumas salas tem, não fume, isso é prejudicial, mas você está sentindo lá dentro um cheiro de cigarro. Então, assim, você diz, né, o médico ali vai dizer para você, não fume, não come coisas gordurosas, não faça isso é bom para a sua saúde, mas ele mesmo não faz. Então, o que Esdras estava fazendo ali, ele estava fazendo, ele como escriba, como hábil na palavra, ele estava mostrando que, olha, eu decidi, eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a praticar e eu estou disposto a ensinar você a fazer o mesmo. Paulo vem dizer para Timóteo, Timóteo, essas são as diretrizes. Não fique com medo, não fique, ele diz aqui, né, não... Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. E aí eu pesquisei, parece que Timóteo tinha entre 20 e 25 anos, não tem uma data exata. Mas ele fala para que ele não fique intimidado, ele não se sinta desprezado por ele ser moço, mais jovem do que aquelas pessoas que ele estaria trazendo a palavra. Então, o que nós temos feito? Será que a gente tem procurado ser esse exemplo? Tanto na palavra, quanto no comportamento, na fé. Será que a gente tem motivado a fé dos outros? Não, isso aí não muda não. Não, já vi isso, ó. Muita coisa aconteceu, muita água de passar debaixo dessa ponte. Não vai mudar não. Você tem fortalecido a fé do seu irmão? Já está difícil para ele caminhar. Aí você ainda dá esse ânimo para a pessoa, muda, acho que esse aí não muda não. A gente precisa ser exemplo também na fé, para a gente fortificar o irmão. O irmão que está enfraquecido, o irmão que está passando por alguma situação, que ele mesmo já perdeu toda a esperança. Aí vem você vai fazer que parte? Qual o exemplo que você vai dar? De fé ou de desesperança? Realmente, entrega os pontos mesmo, não vai acontecer, não vai rolar. Não, irmão, vamos crer. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Vamos, o que a gente pode fazer? Vamos orar? Vamos jejuar juntos? Vamos fazer um propósito? Não perde a esperança, não. A gente vai conseguir, a gente vai ver, Deus vai mover. É que não é no nosso olho, não é a nossa experiência. A gente precisa ver, crer além do que a gente está vendo. Então, que exemplo que você quer ser? Exemplo na fé, exemplo na pureza, exemplo no comportamento. Qual tem sido o seu comportamento diante das dificuldades? Ou qual tem sido o seu comportamento diante da fraqueza dos irmãos? Qual tem sido o seu comportamento diante de alguma situação que o irmão
compartilha com você? A gente também precisa pensar nisso. Comportamento não é só comportamento errado, comportamento certo, comportamento mais ou menos. Nos comportamentos, você tem sido exemplo? Porque nós somos fáceis demais, nós somos rápidos demais para julgar o outro, desde que o nosso pecado esteja escondido. Eu li essa frase essa semana. Então, o pecado do outro é sempre maior, é sempre injustificável, é sempre inaceitável, desde que não descubram o meu pecado. Porque aí o meu pecado ele vai ser, não, mas é porque eu errei, não, é porque eu fiz isso. É totalmente justificável. O pecado do outro, não. Então, qual é o nosso comportamento? Qual tem sido a nossa medida? O que a gente tem feito? Será que o pecado do outro realmente é injustificável? Será que o meu pecado é justificável? Diante de Deus, os dois pecaram. Então, qual tem sido o seu comportamento? Você tem jogado uma pá de cal ou você tem... Não, irmão, errou hoje, mas vamos acertar. A gente vai conseguir. O que você precisa? E ajudar esse irmão. Levar, carregar uma milha. Vamos aí, carregar o irmão, carregar o fardo junto. Andar uma milha, andar 2, 5 milhas. Você foi ajudado. Eu fui ajudada. E sou ajudada muitas vezes. Você também é ajudado muitas vezes. Se você é varão perfeito, se você é uma pessoa perfeita, não devia não estar aqui, irmão. Bom, vamos orar para Jesus pegar você. Buscar você logo, porque senão a igreja vai corromper você. Nós todos somos falhos em alguma coisa. Nós todos precisamos de ajuda. Nós todos precisamos ser afiados, ser corrigidos por Deus. Através de um irmão, através principalmente da palavra. Mas se eu não busco a palavra, se eu não me disponho como Esdras, não procuro ser exemplo, como Timóteo foi recomendado por Paulo, se eu não faço isso, não tem como eu crescer, não tem como eu ser transformado. Se eu não me posiciono, não, a partir de hoje eu vou ter a minha devocional. A partir de hoje pode chover, céu, canivete, pode abrir o céu, ficar vermelho, tudo pode acontecer, mas aquele momento vai ser entre mim e o Senhor. Se você se dispor, o Senhor está com o céu aberto, conexão total ali. Se você se dispor, ele vai estar no encontro. Mas você se dispõe a ficar somente no tempo que te sobra, ou no tempo que dá, no tempo que, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não vou sair de casa, vou fazer uma devocional, vou ficar 5 horas orando. Tá, e amanhã você está trabalhando, amanhã você está fazendo as suas coisas. Ué, não vai seguir o padrão? 5 horas é só segunda que tinha tempo. Então, a gente precisa aprender, a gente precisa colocar em prática. A gente precisa ser como Esdras. A gente precisa decidir o que a gente vai fazer a partir de hoje. Amanhã, o que a gente vai fazer? No verso, e além dessa recomendação de Paulo para Timóteo, de se dedicar à leitura, se dedicar à exortação, ou seja, ao encorajamento, se dedicar ao ensino, ou seja, a aprender mais do Senhor. E como é que você aprende mais do Senhor? Quando você morre para você mesmo. Quando você se dedica em ler a palavra, em buscar a palavra, em crescer na palavra. O que eu vou fazer hoje? Eu estou falando de mim, irmãos. Antes de eu trazer tudo isso aqui, Deus precisa falar com quem está trazendo. E pode ter certeza, está falando muito. Está gritando muito aqui dentro. Então, antes de eu me posicionar, de eu trazer a mensagem para os irmãos, o Senhor também está falando comigo. Mas Deus não vai sentar com você. Vamos lá, Kelly, vamos lá. Você não está com força, né? Vamos, eu vou lá te buscar, eu vou aqui te trazer. Eu vou acordar você, vou fazer tal coisa, porque você não está conseguindo, né? Vamos lá, vou fazer que nem criança pequena. Vamos. Aqui, opa, deu uma caidinha aqui. Deus quer ver o seu coração. Não adianta você dizer para mim, não adianta você levantar a mão, não adianta você, não, vou fazer. E no seu coração não está. Não está de você dedicar mais 1 hora, de você levantar mais cedo. Hoje eu pedi, Jesus,
Jesus, me acorda cedo porque é tão difícil, me acorda mais cedo, me desperta. Essa parte de despertar, você pode ter certeza. Se você pedir para ele, ele vai despertar você. Eu já tenho experiências disso que o Espírito Santo, você está lá dormindo, no melhor do sono. Você não entende nada. O que eu fiz? O que eu orei? Ah, meu Deus, eu orei. A parte dele, ele vai fazer. Você não precisa ter dúvidas disso. Ah, é te acordar? Pode ter certeza. Agora, ele não vai levantar você da cama, ele não vai abrir a Bíblia para você, ele não vai pegar o seu café, se você toma café e faz a devocional, ele não vai. As coisas que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, ele não vai fazer por nós. Mas aquilo que depende dele, tirar seu sono, acordar você, fazer você lembrar da oração que você fez quando eu estava aqui ouvindo a mensagem, isso aí ele vai fazer. Mas o que depende de você, o que depende de mim, ele não vai se colocar. Porque Esdras se dispôs. Não diz que ele foi, Jesus foi lá, Deus, vamos Esdras, vamos. Não. Esdras se dispôs. Em outra versão diz que ele estabeleceu. Outra versão diz que ele se posicionou. Outra versão vai dizer também que ele determinou com segurança. É isso que eu quero. Eu quero, a partir de hoje, buscar o Senhor. Eu quero, a partir de hoje, ter um devocional digno. Eu quero hoje fazer jejum. Vou jejuar para sentir mais Deus, para ter a presença. Não é para buscar coisa do alto, não. É para receber, para sentir a presença de Deus, para sentir a palavra, para ouvir e entender o que Deus quer falar com você. Então, se posicionar, estabelecer um limite, buscar, se dispor, é sua parte, é minha parte. Paulo recomenda que Timóteo seja diligente na leitura, no encorajamento ao outro, na exortação, no ensino da palavra, para duas finalidades. Não é novamente que nem Esdras, não é só para ficar para ele. Não é só para torná-lo especialista na palavra, torná-lo bom conhecedor, muito conhecedor da palavra. Não, é porque ele reconhecia que ele tinha missão. E a missão dele eram duas coisas. Ele ia fazer tudo isso, ele ia procurar ser exemplo, ele ia se dedicar para salvar a própria vida e para salvar a vida dos outros que ouvirem a palavra através dele. Então a sua missão, ela é crucial. Você buscar a Deus, você ser transformado pela palavra, é por causa de você mesmo, por causa de mim mesma, mas também por causa dos outros. Procurar ser modelo, encorajar. Vamos lá, não está dando? Não está conseguindo? Vamos lá, estou com você. Eu te apoio. Eu te apoio não é apoiar no que a pessoa está fazendo errado, não. É te apoiar e dizer assim, tá difícil para você, mas eu estou aqui. Vamos lá. É dizer não uma vez, é dizer não duas vezes. Opa, caiu, vamos lá de novo. É que nem criança, nem aquele jogo. Quer dizer, volte duas casas. Então, volta duas casas, vamos lá que eu estou com você, eu volto duas casas. Vai ter que ir para a partida de novo. A gente está junto. A gente precisa ser Timóteo na vida das pessoas. A gente precisa ser Esdras na vida das pessoas. A gente não pode apontar o erro porque nós também erramos. Mas nós precisamos ser apoio. Nós precisamos ser encorajadores. Olha, sozinho realmente você não consegue. Realmente, eu e você, então, sozinho também não dá. Mas a gente tem um Deus que pode todas as coisas. Então, se eu estou com você, você está com Deus, nós estamos com Deus, a gente vai conseguir prosseguir. Amém? Porque a gente vai salvar a nossa própria vida. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, ai de nós já estaríamos perdidos. Eu não sei de você, mas eu já não estaria mais aqui nesse mundo. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida e me resgatou antes que pudesse ser tarde demais. Só que aí ele resgatou você para a sua família. Ele resgatou você para os seus familiares mais distantes. Ele resgatou você para a sua vizinhança. Ele resgatou você para os colegas de trabalho, para os colegas do curso, para os colegas da faculdade. Ele resgatou para qualquer pessoa que esteja em interação com você.
A sua missão é passar o evangelho, pregar o evangelho, transmitir a mensagem, transmitir Jesus. A nossa busca pelo Senhor sempre tem consequências. Os erros têm consequências, os pecados têm consequências, mas buscar ao Senhor tem consequência sempre para nós e para os outros também. Para todas as pessoas que estiverem conosco, que passam por nós, que têm uma interação conosco, são afetados pela nossa busca com o Senhor. Eu não sei se vocês já ouviram, mas quando você anda com Deus, quando você busca, quando você está lendo a palavra, quando você realmente admite que se não é Deus na sua vida, não é Deus na minha vida, nós não somos nada, você ouve alguém falar assim, eu não sei porquê, mas tem algo diferente em você que eu não sei o que é. Ou então fala assim, ai, quando eu estou conversando com você, eu fico tão calma. Ou então, ai, quando eu estou perto de você, alguma coisa mexe dentro de mim. Quando você se relaciona com Deus, o Deus que habita em você transforma as pessoas ao seu redor. Amém? Você precisa ter um relacionamento. Se você tem um relacionamento com Deus, aquilo não vai ficar só para você. Não pode, não tem como. Não tem como você se relacionar com Deus, você descobrir as bênçãos, você descobrir o abençoador, a misericórdia, o amor, o cuidado, o perdão dos pecados. Não tem como você se relacionar com Deus e isso não transbordar de você. Porque aquilo que acontece na sua vida, a transformação que acontece na sua vida, também pode mudar o outro. Pode mudar a história do outro. Se mudou a sua história, por que não muda a história do outro? Pode sim, tem poder para isso. Aos seus familiares, vizinhos, colegas, todos podem ser impactados por Jesus através de nós, através de mim, através de você. Desde que você se disponha, desde que você decida a partir de hoje que você não quer viver do mesmo jeito. Pessoas têm sido impactadas, você tem ouvido, você já ouviu isso. Ai, quando eu estou perto de você, eu não sei o que acontece. Me dá vontade de chorar. Eu não sei o que acontece, eu fico tão feliz. Se algo não está acontecendo, se você não está sentindo transbordar, volte para onde você precisa. Se o seu termômetro espiritual, na sua reflexão, você viu que está frio ou que está morno, que você está cansado, que você acha que Deus não responde mais e você quer que ele esteja lá em cima, você quer que ele esteja quente, no quente, que você está apaixonado por Jesus, que você fala de Jesus o tempo todo. A gente tem uns exemplos, nossa vida diária mesmo, que quando a gente está gostando de uma coisa, ou quando a gente está fazendo algum curso, alguma coisa que é bom para nós, a gente só fala daquilo. Aquilo é tão bom que a gente, qualquer assunto, vai mirar para aquilo ali. Ai, mas eu estou fazendo tal curso, porque tal curso eu estou aprendendo tal coisa. Ai, porque eu estou fazendo uma luta, estou fazendo exercício físico, ai, está tão bom, porque eu estou andando de bicicleta. Tudo vai levar para aquilo que você está vivendo no momento. Então, que tudo leve para Jesus. Que o seu relacionamento com Deus seja tão bom para você, que você veja que não tem como quem está perto de você não ter esse mesmo relacionamento. Que você transmita Jesus no brilhar dos seus olhos. Que você transmita Jesus no seu sorriso. Que você transmita Jesus no seu abraço. Que você transmita Jesus quando, irmão ou fulano, eu orei por você. Que você transmita Jesus, que isso seja tão bom para você, tão transbordante, que você não precise nem falar. É claro que a gente precisa falar, mas que aquilo que você esteja vivendo, esse romance, esse amor, essa paixão, ela caia para outras pessoas. E você comece a amar como Jesus ama. Que você transmita Jesus, até mesmo sem falar de Jesus. Estranho isso. Mas que você viva tanto, um relacionamento tão bom com Deus, que tudo que você fale, que a forma como você fala, a forma como você trata as situações, vai acabar desembarcando em Jesus. Esdras tinha decidido. Timóteo foi orientado por Paulo. E nós podemos imitar esses dois exemplos. Nós sempre temos, no dia de hoje, amanhã é um presente. Se a gente ganhar, bem. Se não, se o Senhor nos chamar antes, mas você tem o hoje.
E o hoje você pode tomar decisão. Você pode decidir, não quero mais viver do jeito que eu estava vivendo. Realmente eu reconheço que que eu não estou buscando ao Senhor, que eu não estou transbordando de Deus, que antigamente eu falava mais de Jesus, que antigamente eu lia mais, que eu gostava de ler, eu gostava de buscar ao Senhor, eu gostava de estar na presença de Deus, e eu vi que eu estou esfriando. E eu não quero mais isso. Porque o relacionamento com Deus é bom para você. É bom para os outros, mas é bom para você, é bom para mim. Se você está em relacionamento direto com o seu melhor amigo, você está no melhor lugar. E você não precisa estar no melhor lugar, não é só a igreja, é o seu relacionamento em casa, é o seu quarto, ou o banheiro, o local onde você escolhe, onde você separa para estar com Deus. Aquele é o seu melhor lugar, porque Deus está lá. É você e Deus. Se você prometeu, se você combinou com Deus, Ele vai estar lá. Amém? Se você combinou, Ele é o maior interessado de mudar a sua vida, de mudar a sua visão, de transformar a forma como você tem vivido. Eu sei que eu não tenho agradado a Deus, eu não tenho conseguido, nas minhas próprias forças, andar como Deus quer que eu ande. Então chama Ele para o barco. Chama Ele para andar com você. Chama Ele para te ajudar. Chama Ele para transformar essa situação. Chama Ele para tirar o medo. Chama Ele para tirar a ansiedade. Chama Ele para mudar a forma como você tem vivido, a forma como você tem pensado. Chama Ele para estar com você. Chama Ele para mudar você. Chama Ele. Chama Ele. Seja como Esdras. Se posicione. Eu vou buscar. Eu vou aprender e eu vou passar para frente. Seja como Paulo recomendando a Timóteo. Procure ser exemplo, procure ser modelo. A gente vai errar? Vai. Nós somos falhos, somos imperfeitos. Só seremos perfeitos lá no céu. Mas enquanto isso, nós estamos mirando no alvo, que é Cristo, que é perfeito. Então, o nosso exemplo de perfeição, ele não erra. E ele não errou. Se nosso exemplo é ele, então a gente tem que mirar no alvo certo. Mas fulano fez isso. Mas ciclano fez isso. Você também já fez. Você também faz. Você também tem trave. Você também tem cisco. Então, a justificativa de que o outro fez não é justificativa para você continuar fazendo. E não é justificativa para você dizer, eu não consigo, fulano também não consegue. Porque se você se posicionar, se você disser, Deus, vem para o meu barco, vem para o meu coração, muda a minha história, muda a minha vida, não quero mais viver desse jeito. Eu quero ser como Esdras, eu quero ser como Timóteo, eu quero procurar os melhores, a melhor parte, eu quero escolher a boa parte. Que a gente possa, todos os dias, escolha hoje, escolha amanhã, se o amanhã vier, escolha até o ano que vem, se o ano que vem vier. Não fique esperando para o ano vir, porque pode ser que ele não venha. Pode ser que Jesus volte antes. Pode ser que você seja chamado para estar com Jesus antes. Não protele mais. Não procrastine mais. Amanhã eu faço. Hoje estou tão cansada. Eu ouvi a palavra. Fiz um negocinho aqui, mas amanhã eu faço. Amanhã pode não vir. Escolha, tome posição, se posicione. Se você se posicionar, Deus tem todo o compromisso de estar com você. Deus se compromete, Deus entra no barco, Deus muda a história, Deus muda a trajetória. Mas você tem que se posicionar. Você precisa dizer para Ele, Deus, tá bom, até aqui foi só eu. Agora eu preciso do Senhor. Agora eu quero andar com o Senhor. Amém, irmãos? Que nós sejamos assim, que nós escolhamos todos os dias ser como Esdras, ser como Timóteo. E que o dia que a gente errar, a gente olhe para trás, se arrependa, caminha de novo. Tem que voltar 2 casas? Vamos voltar 2 casas. A gente sabe com quem a gente está. E o nosso Deus, Ele está lá para cuidar de nós, para nos ajudar. Eu vou pedir para a gente ficar em pé. Irmãos,
como diz lá em Isaías, a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela faz o que o Espírito apraz. Então, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe exatamente como que você ouviu o que você ouviu. O Espírito Santo sabe exatamente como ele está falando com você, o que ele está falando com você, determinada situação que ele está falando com você, não está falando comigo. Mas você e Deus sabem. Então, se você precisa se posicionar, eu vou pedir para você fechar os olhos. Eu vou pedir para você falar com Deus. Deus conhece o seu coração. Deus sabe tudo que está passando agora na sua mente, todas as coisas, tudo que você já fez, tudo que você já combinou, todos os tratos que você já fez com o Senhor, tudo que não deu certo, tudo que já deu certo, tudo. O Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe exatamente como essa palavra chegou no seu coração agora. Se ele chegou como alívio, se chegou como alento, ou se chegou como fosse um soco no estômago. O Senhor é quem? O Senhor, ele é o autor da mensagem. Eu sou só o canal. Eu não estou aqui, não sei de nada sobre a sua vida, mas o Senhor conhece. Fala você agora com Deus, 1 minutinho. Se você quiser se posicionar, se você quiser pedir perdão e depois se posicionar, se você quer declarar, se você quer assumir suas falhas, é você e Deus. Fale, aproveite essa oportunidade, não deixe ela passar. Você e Deus.